Om Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharya Keshavan Bhadarayanam Sutra Bhashya Krital Vande Bhagavantal Punaf Punaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Pariyantam Vande Guru Paramparam Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Meditação. Então, para a gente poder compreender, que é o nosso objetivo, descobrir quem a gente é e parar de sofrer à toa, a gente precisa fazer 3 coisas. A gente precisa shruti, escutar o conhecimento da verdade. O conhecimento sobre o que é real. A gente precisa refletir, vichara. Refletir depois que eu escutei o que é dito na aula de Vedanta, que é muito profundo, mexe muito com a gente, quebra muitas ideias que a gente tem, conceitos. Então a gente tem que refletir, e aí a gente precisa ser capaz de meditar nididhyasanam, sentar e meditar no conhecimento do absoluto. Sentar e meditar naquele que é sem forma. Então complicou bastante, né? Porque eu não sei nem bem o que é meditar, muito menos meditar no sem forma. Então a intenção desse curso é exatamente explicar, deixar claro pra gente o que é a meditação, quais são os tipos de meditação, em que momentos da minha vida de yoga que entra a meditação, com qual tipo de meditação. Então nessa aula de hoje, eu vou falar para vocês o que a tradição fala, ou seja, o que eu escutei dos meus professores. Nada do que eu escutei dentro da tradição foi uma criação de nenhum dos professores. Tudo que eu escutei dentro da tradição é exatamente o que está na Bhagavad Gita, nas Upanishads, no Yoga Sutra de Patanjali. Não tem nada de novo, não tem nada agregado, mas é a tradição, quando a gente escuta do professor, da professora, vem já pré-digerido. A Taittiriya Upanishad, esse Taittiriya é um pássaro. E esse pássaro, ele tem uma característica um pouco nojenta. Ele vomita a comida para os outros pássaros comerem. Os filhotes e quem ficou cuidando
dos pequeninos, enquanto esse saía para caçar, ou essa saía para caçar. Então o mestre na Upanishad pede para esse discípulo que já estudou muito, quando o mestre recebe a mesma pergunta pela milésima vez, me explique aquilo que uma vez entendido, tudo será entendido, e o mestre não consegue explicar de novo o barro, o pote, o ouro, o anel, o sonho, o sonhador, tudo de novo. Então ele fala para o aluno dele, vomita tudo que você aprendeu e deixa eles, os seus colegas, comerem. Por que isso? Porque foi pré-digerido. Esse professor da tradição, ele ouviu muito, praticou muito, viveu muito. E agora ele vai passar a compreensão pura, não o que ele decorou para passar para as pessoas, mas sim o que ele ou ela tem como entendimento. Então na aula de hoje, eu vou falar para vocês com base no que eu escutei dos meus professores. Na próxima aula, nós vamos escutar sobre meditação lendo os versos da Bhagavad Gita em que Krishna fala sobre dhyana, meditação. Na terceira aula, nós vamos aprender sobre meditação com base nos Yoga Sutras de Patanjali. E na quarta e última aula, eu espero que, eu não sei se vão ser 4, tá? Talvez vai ser 5, não sei ainda. Talvez 6. Mas pelo menos 4, na última, a gente vai aprender sobre o japa, a meditação do japa mala, que é esse instrumento aqui que a gente usa para meditar. Então na aula de hoje, o tema é meditação na tradição védica. Por que eu resolvi colocar o tema do curso meditação e bem específico na tradição védica? Porque a gente precisa entender da onde vem o conhecimento da meditação. Hoje vai ser o dia da gente tirar todas as dúvidas que a gente tem na mente sobre meditação. Então, tradição védica, Veda, significa conhecimento. Então, tradição védica é o conhecimento tradicional. Nós vamos aprender o conhecimento tradicional da meditação. Quando a gente fala em meditação, muitas coisas vêm na nossa cabeça. A gente pensa no Buda, a gente pensa nessas pessoas que ficam horas e horas e horas meditando. A gente pensa em mindfulness, porque agora muita gente fez... como é que é? Quando faz aquele negócio no Instagram para dar publicidade? No Instagram, que a gente fez agora nesse curso. Impulsionou, muita gente impulsionou sobre mindfulness, então a gente ouviu muito sobre mindfulness. A gente ouve também sobre meditação, que meditação é parar de pensar. A gente ouve sobre meditação numa trilha, na praia. A gente ouve sobre tudo o que não é meditação. E daí a gente fala, esse negócio acho que não é pra mim. Ou então a gente se especializa em tudo isso aí que eu falei, para eventualmente ter que rever os nossos conceitos. Então, se a tradição védica diz que
para eu entender, para eu resolver o meu problema do sofrimento, eu preciso meditar. Significa que essa meditação é uma parte essencial da tradição védica. E da onde que vem, de quando que vem essa tradição? Da onde que surgiu essa tradição? A gente precisa colocar um pouco uma linha do tempo para a gente poder compreender as coisas, para a gente não ser enganado, não se enganar facilmente. Então a tradição védica, o conhecimento puro da verdade, que é a tradição védica, vem dos Vedas, desse conhecimento que não é um livro, não está escrito, é um conhecimento oral. A análise de quanto tempo tem essa tradição foi feita pelos estudiosos ocidentais, com aquele negócio de carbono, e com outras análises que eles fazem, algumas comparações, e concluíram que é de aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Né? 1500 anos antes de Cristo. Mas nós que somos da tradição, que escutamos dos professores na Índia, que estão... Essa tradição é viva, gente. O meu professor estudou com um professor numa caverna no Himalaia, que recebeu de outro professor que estava num outro ashram, e todos os nomes, e a gente tem todo um registro, né, dessa tradição. Então a gente sabe, por exemplo, que a Bhagavad Gita, a história da Bhagavad Gita, o Mahabharata, se passou a mais ou menos 3.400 anos antes de Cristo. E a Bhagavad Gita, ela é o néctar das Upanishads. Se a Bhagavad Gita é o néctar das Upanishads, significa que as Upanishads vêm antes. Então, nos Vedas, a gente tem várias oportunidades de verificar, por exemplo, o rio que secou há 7.000 anos e é apontado nos Vedas como essa população que vive às margens de um rio que está seco há 7.000 anos. Os Vedas demonstram constelações, posições dos astros com mais de 5.000 anos. E esse conhecimento, quando a gente escuta, é dito assim como vem sendo falado. Ou seja, 7.000 anos, 5.000 anos antes disso. Quanto tempo? A gente não precisa especular mais para trás, né? O que a gente precisa entender é que se as Upanishads têm mais ou menos 7.000 anos, a Bhagavad Gita, mais ou menos 3.400 anos antes de Cristo. Ambos falando em meditação. O capítulo 6 da Bhagavad Gita é Dhyana. Dhyana, meditação. O Buda, que hoje em dia a tradição budista é vista como a tradição mais forte nessa meditação, nessa prática de meditação, o Buda é de 500 anos antes de Cristo. Então, o Buda aprendeu a meditar com os yogis. O Buda é um yogi, era um yogi, estudante dos Vedas. Não existe um conflito entre Vedanta e budismo.
A única coisa que aconteceu é que o Buda falou: parem de perder tempo com rituais e com a busca por um conhecimento muito difícil de alcançar e foquem no dia a dia de vocês, em ser uma boa pessoa. Mas isso Krishna também falou. Depois que você fica calmo e tranquilo, depois de você meditar e você ter compaixão e ajudar as pessoas e viver uma vida equilibrada, agora você vai poder entender sobre a libertação. Então, a meditação de acordo com a tradição védica, não existe meditação sem a tradição védica. É isso que a gente precisa entender. Não existe outras meditações. Claro que as pessoas dão nomes diferentes para técnicas que já existem. E aí confunde a gente. Então, a meditação é uma prática da tradição védica. Meditação em sânscrito significa dhyana. É a palavra que representa meditação. Dhyana, a tradução é uma atividade mental. Dhyana, meditação, é uma atividade mental. Só aí a gente descarta meditação é parar de pensar, Bruno? Meditação é uma atividade mental. Não é uma inatividade mental. Graças a Deus, porque se tivesse que parar de pensar, a gente estava com um problema muito sério. Porque ninguém consegue parar de pensar. Se eu falar para de pensar aí agora, daí pior ainda mesmo. Não pensa em abacaxi. Não pensa. Não pode vir uma imagem de um abacaxi na sua cabeça. Controla, quero ver. Não dá. Não dá pra gente parar de pensar. Dhyana é uma atividade mental. Então, eu não uso o meu corpo físico. Bruno, pode meditar caminhando? Dhyana é manasa karma, uma atividade mental. Pode caminhar meditando? Para meditar, o corpo deve ficar stiram sukha, firme e relaxado e parado, sem movimento. Pode, estou lavando louça, estou lavando louça, estou lavando louça, estou lavando louça, estou lavando louça. É meditar? Não é meditar. É uma prática de preparação para a meditação. Na aula do Yoga Sutra a gente vai falar sobre isso. Uma atividade mental. Então, a gente precisa de uma mente para meditar que aceite pensar, mas tudo bem, até aí as nossas mentes pensam e pensam até demais. Pensar em uma coisa específica. Dhyana é manasa karma, uma atividade mental. Que tipo de atividade mental? Saguna, Brahma, Vishaya, Manasa, Vyaparaha. Por que eu estou falando essas palavras nessa língua difícil? Para vocês verem que eu não estou inventando nada aqui, o que eu estou passando para vocês é a tradição. É só por isso, não é para me mostrar. É só para vocês verem que vocês estão recebendo o conhecimento puro da Upanishad, não é do Bruno. Então, meditação é uma atividade mental, manasa vyaparaha, uma atividade mental, vishaya,
com relação a alguma coisa. Não é uma atividade mental, tô lavando louça, tô lavando louça, tô lavando louça, tô lavando louça, tô lavando louça. Não é isso. Poderia ser. Se fosse uma atividade mental relacionada a qualquer coisa, poderia ser qualquer coisa. Inclusive lavar louça. Mas não é. Estou inspirando, estou expirando. É uma atividade mental. Mas não é meditação. Meditação é uma atividade mental que eu me relaciono com Saguna Brahman. Saguna Brahman é Ishvara. Brahman é o absoluto, a pura consciência. A pura consciência, ela não tem nenhuma qualidade. Não é alto, não é baixo. Não tem localização também, não está nem aqui nem ali. Não tem nenhuma interação com o meio. Brahman é puro e é livre de tudo. Quando a criação acontece espontaneamente, e aqui eu falo em criação, a criação do universo, Jagat Karanam. Quando a criação do universo acontece espontaneamente, através desse poder de Brahman, que é Maya, a ilusão. Então agora gunas, sattva, rajas e tamas. Então, gunas são qualidades, que são 3 as qualidades que formam todo o universo. A qualidade do equilíbrio, do movimento e da inércia. Equilíbrio, sattva, movimento, rajas e inércia, tamas. Essas são as 3 qualidades básicas. A partir dessas qualidades básicas, todo o universo é criado. Então, meditar é uma atividade mental que eu me relaciono com Deus com forma. Ah, então entendi. Eu vou visualizar um velhinho de barba em cima da nuvem, com o cabelo branco, com a barba branca, e vou me relacionar com Deus e vou pedir, vou me ajoelhar aos pés de Deus e vou pedir. Saguna Brahman, o divino com forma, é todo o universo, todas as formas do universo. A compreensão do divino com forma não é o divino é tudo. A compreensão é tudo é o divino. Olha que tem uma diferença grande. Deus, um velhinho de barba, cria tudo. Outra coisa é, tudo que você vê no universo é Deus. É a forma de Deus. E vocêzinho, vocêzinha, é Deus. Porque Deus não tem partes. Brahman não tem partes. Então, meditação não é uma atividade qualquer. É uma atividade mental, só mental, que eu me relaciono com Deus com forma. Essa é a explicação clássica de meditação. Agora, o meditador precisa compreender o que é Deus com forma e Deus sem forma.
para que a meditação seja completa, precisa haver uma compreensão das duas expressões do divino. Então, uma forma muito bonita da gente compreender é que Deus sem forma é como o sonhador. E Deus com forma é o sonho do sonhador. Então, a sua consciência de noite, ela sonha. E no sonho tem uma vida rolando. Várias pessoas, tem árvores, tem carros, tem sol, tem chuva, tem gente boa, tem gente ruim. Todas as partes do seu sonho, sem exceção, são permeadas por você. Cada árvore do seu sonho é 100% você, ou não é? Por acaso, quando você sonha de noite, as árvores não são você. Todas as pessoas, as boas e as ruins, são você. Mas você não é o sonho. Ou você é uma árvore no seu sonho. Ou você é o bandido que corre atrás de você no sonho. Ou você é a pessoa amada do seu sonho. A pessoa dos sonhos. Tudo no meu sonho sou eu. Mas eu sou livre do sonho. Tudo no universo é Brahman. Mas Brahman é livre do universo. Se uma pessoa te ferir no sonho, te machucar, não vai acontecer nada com você, é óbvio. Porque são duas realidades distintas. Você não vai conseguir encontrar o genro perfeito e trazer para apresentar para sua filha. Encontrar o genro nos sonhos, o genro perfeito, um príncipe encantado. E daí vou te apresentar para minha filha. Não tem como. São duas realidades independentes. Só o Om não tem forma. Para eu poder chegar nessa meditação, eu tenho que ter 75 anos ou me tornar um monge, uma monja. Não é o nosso caso. Então a gente faz Om Namah Shivaya. A gente dá uma forma para o divino e faz a meditação. Então, essa prática da meditação no japa vai fazer com que a nossa mente aprenda a ficar focada em um assunto só durante um tempo. Saguna Brahman é um tipo de meditação. O Upasana, que foi o primeiro exemplo que eu dei, que você vai fazer a visualização da sua deidade que você prefira, ou da forma da natureza, montanhas e árvores, e o sol, e os rios, e os pássaros, e os peixes. Também é Saguna Brahman.
Ou você vai usar também a técnica de Ashtanga Yoga, que Patanjali trouxe para a gente aproximadamente no ano 200 a.C., mas que Krishna já tinha falado para a gente na Bhagavad Gita e que as Upanishads já falam disso. Então Patanjali, ele não inventou nada, graças a Deus. Pior se ele tivesse inventado. Como uma pessoa que está no caminho do yoga, preparando a mente, é indicado então a meditação no divino com forma. Uma pessoa que está preparando a mente. Uma pessoa também que já está com a mente preparada, pronta, já está em contato com o conhecimento, está compreendendo o conhecimento, mas ainda vive em sociedade, com responsabilidades na sociedade, continua sendo indicado a prática da meditação no divino com forma. Depois, quando você tiver conquistado a maturidade suficiente para ou renunciar ao mundo, trocar de nome, botar aquela roupa laranja, ou através do conhecimento renunciar ao fato de que o eu faz a ação, ou seja, compreendendo que você não é o corpo e a mente, em ambos os casos, ou a pessoa que virou monge, mas ainda não entendeu que não é o corpo e a mente, ou o Karma Yogi que já entendeu que não é o corpo e a mente, para esses, Nirguna, medita-se no divino sem forma. Como que se medita no divino sem forma? A meditação no divino sem forma é Nididhyasanam. Nididhyasanam é a meditação nos grandes ensinamentos do Vedanta. Maha, grandes, Vakyas, ensinamentos. O grande ensinamento do Vedanta é Tattvamasi Aham Brahma Asmi. Tudo é o divino. Eu sou Brahman. Então a pessoa senta, fecha os olhos, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Não é aconselhável se você tem muito boleto para pagar ainda. Não é, você vai se tornar muito desapegado, vai querer uma casinha de palha, embaixo do Araucária. É com 75 anos só. Outra forma de você meditar no divino sem forma é o japa fazendo só o Om. Om, 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 Om. Essa é a meditação que é indicada para os sannyasis, para os monges, para eles poderem conquistar total vairagya, total desapego do mundo. A gente não quer total desapego do mundo. A gente tem filho, a gente tem marido, mulher, a gente tem mãe, pai, a gente tem um monte de responsabilidade. Vai sair meditando aí Om, 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 Om e vai querer largar tudo. Não precisa largar tudo. Você não precisa largar tudo para descobrir quem você é. Se precisasse, tudo bem. Mas ainda bem, não precisa. E a última forma mais profunda de meditação no divino sem forma é o Samadhi. O Samadhi acontece no fim da meditação. Quando você passa pelas técnicas de respiração, de concentração, de introspecção dos sentidos, todas as visualizações e então, por um tempo,
os pensamentos param, as imagens param, só o que sobra é você. Livre do corpo, da mente, do mundo, e só o que sobra é paz e felicidade. Não tem uma forma. Paz e felicidade. Só o que sobra é a consciência, chit, que é a consciência que está sempre aí por trás, em todos os momentos. Por trás da sua mente, por trás do seu intelecto, e que tem uma característica, que é o que a gente está buscando na vida. Porque é você, e a característica é a Ananda. A Ananda é felicidade sem limite. Plenitude, quando não te falta mais nada, quando você não cabe mais felicidade e paz dentro de você, e uma felicidade e paz que não vai acabar nunca, que é sempre o tanque 100% cheio de felicidade e paz, você vai experienciar no fim da meditação, depois de passar por todas as formas, por todas as técnicas. A questão é que, quando você, na meditação, experiencia o Samadhi, e você não teve acesso ao conhecimento sobre o Eu, sobre Brahman, a sua conclusão no fim da meditação é: essa meditação é incrível. A meditação é incrível. E agora a meditação se tornou um obstáculo para você. Porque a meditação não é incrível, você é incrível. A meditação é só uma forma de você estar em contato com você. Se a gente consegue colocar de lado a mente e o corpo, o que sobra é a Ananda. Então, no final da prática de meditação, o yogi entra em samadhi e fala: esse meu mestre é incrível, ele me dá, só com as palavras dele, ele consegue me passar uma energia, consegue passar uma experiência para mim. Uma experiência, é algo que eu estou sentindo, que vem de fora, que não me pertence. E agora você se tornou viciado em meditação, viciado no mestre. Por isso que a meditação e o conhecimento têm que andar juntos. Qual o objetivo da meditação? Quais são os frutos secundários da meditação? E o que a meditação não é capaz de criar? Ó, já passei do horário, tá? É isso aí. Eu sabia que ia ser diferente essa aula. O objetivo da meditação não é se tornar um grande meditador, uma grande meditadora. Eu sou um meditador e eu medito por horas a fio. Eu consigo. Eu sou incrível. Não é esse o objetivo. O objetivo da meditação é conquistar uma mente pura. Antarkarana Shuddhi. A meditação é uma preparação para o conhecimento. Com uma mente pura, eu vou conseguir ver.
com uma mente agitada, eu não consigo ver. Então o objetivo da meditação também não é o samadhi. Porque o samadhi da meditação é muito bom, muito legal, mas dura quanto tempo ali? O tempo que você puder ficar de olho fechado e perna cruzada, parado, sem se mexer. Né? E por mais que você treine, tenha capacidade no corpo e na mente, quanto tempo você vai poder ficar assim? A vida está rolando, o relógio está passando as horas, não dá para ficar o tempo todo assim, né? Mas eu quero ficar bem o tempo todo. Eu não vou aceitar só ficar bem durante 5 minutos no fim da meditação. Então o objetivo da meditação não é o samadhi. O objetivo da meditação é uma mente calma para que eu possa compreender quem eu sou e aí eu viver a minha vida, toda a vida, em paz. Hoje, a minha mente é testemunha da minha consciência. Esse é o ignorante. A pessoa que compreende Vedanta, a consciência se torna testemunha da mente. E agora eu sou livre da mente que me faz sofrer. Essa pessoa que é livre da mente vive em samadhi. Porque eu não preciso mais de uma mente 100% equilibrada. Eu só preciso saber que eu não sou a mente. Então, primeiro, eu controlo a mente através da meditação para acalmar ela. Eu escuto que eu não sou a mente e agora eu entendo. Porque agora eu sei que aquele que eu experienciei no fim da meditação sou eu. Eu sou Sat Chit Ananda, sempre presente. Quando eu estou triste, eu estou ali vendo. Quando eu estou feliz, eu estou ali vendo também. Sat, sempre presente. Eu estou sempre vendo. Chit, sempre. Eu sou aquele que vê. Eu sou o que vê. Eu não sou o que é visto. E eu sou Ananda, felicidade sem fim. Essa é a busca. Frutos secundários da meditação que as pessoas vendem como sendo o objetivo da meditação. Vai te deixar mais calmo, vai aliviar o estresse, você vai dormir melhor. Isso é efeito colateral, a gente não está nem aí para isso. Mas só por isso já vale muito a pena. Mas meditação não é para isso. Meditação é para Antarkarana Shuddhi, para preparar a mente para o conhecimento. O que a meditação não é capaz de fazer por você? Ninguém se ilumina meditando. Se você sentar embaixo de uma árvore, começar a meditar e esperar pela iluminação, olha, se prepara porque vai demorar. Ninguém senta para meditar e se ilumina. Porque a iluminação não é fruto de uma ação. E a meditação é uma ação mental. A iluminação, moksha, é fruto de conhecimento. Eu preciso da mente calma para reconhecer que eu já sou. Eu sou a consciência que a minha mente vê, que às vezes escuta, que está sempre ali por trás. Esse sou eu. Então não adianta, você pode meditar 8 horas, 10 horas, um mês, fazer um retiro, um mês, em silêncio e meditando o dia inteiro. O Swami Dayananda tirava muito sarro disso, porque em silêncio, se o conhecimento é passado através de palavras,
Como? O que vai te adiantar ficar um mês em silêncio? Meditando 8 horas por dia ainda. Meditação não ilumina ninguém. O que ilumina é Shabda, as palavras. Ah, Bruno, mas você está dizendo então que as práticas chamadas meditativas, que as tradições espirituais fazem, em silêncio por horas e horas e horas, não resolvem? Não, elas são muito boas. Elas servem de apoio. Mas honestamente, é uma dificuldade, um sofrimento muito grande ficar tantas horas meditando. A gente não precisa disso. Não é verdade quando falam também, basta meditar 5 minutinhos por dia. Isso aí também não adianta. Mas também não precisa meditar 8 horas por dia. Dhyana Siddhi, a conquista da meditação, a prática da meditação é de 48 minutos. A prática completa de meditação do sentar, do asana, até o samadhi, 48 minutos. Já é muito difícil, tá? É muito difícil. Mas não precisa. Não precisa mais do que isso. As pessoas sofrem muito meditando mais, e muita dor na lombar, muita dor nas costas, né? E aí diz que não pode tomar remédio para dor. Em silêncio, muitas horas, com dor. Louco para acabar o retiro, voltar para casa, ligar o YouTube, o Netflix, fazer outra coisa. Meu Deus do céu. Então, quais são os obstáculos da meditação? O que você precisa para você começar a meditar? Será que basta você decidir aí agora, 7h30 da noite, quarta-feira, eu vou meditar? Você acha que é possível? Você acha que é verdade aquele papo que falam por aí? Se você tem a mente muito agitada, então meditação é para você. Não, meu amigo, minha amiga, se você tem a mente muito agitada, nem adianta querer meditar. Não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Qual é o obstáculo da meditação? O obstáculo da meditação é o agito mental, a mente reativa, o sono e o medo. Então, eu preciso meditar num horário adequado. Qual é o horário adequado? O horário antes de levar meus filhos para a escola, por exemplo, né? Ah, não, o sinal toca 7h30, papai quer meditar às 7, não dá, não dá. Mamãe quer meditar às 7, não dá. Tem que ser antes da minha esposa acordar, antes do seu marido acordar, antes dos seus filhos acordarem, antes dos seus clientes começarem a ligar, antes do sol nascer, provavelmente, né? Então, o sono é um problema. Esses dias eu ouvi um mestre de Vedanta dizendo que é bom meditar com sono. Realmente isso daí é um problema muito sério, porque vai contra tudo que a tradição diz. O sono é um obstáculo na meditação. Então, como que eu resolvo esse obstáculo? Indo dormir cedo. Moleza. É só dormir 9h30 da noite. É só não beber. É só não sair. É só ter uma vida calma e tranquila. Essa que é a preparação da meditação, começa na noite anterior. Começa com o que você vai jantar. Que horas você vai dormir. Para você poder acordar disposta, disposto. Se tiver com muito sono, toma um banho. Esse do sono é tranquilo. É só dormir cedo, é moleza. É uma práticazinha, 15 dias você acostuma, 20 dias. Também não precisa se tornar o louco da casa
todo mundo lá em casa dorme meia-noite, eu resolvi dormir 9h30. Não, também não. Vê aí, cada um tem o seu esquema familiar. Mas não dá para dormir mais meia-noite, talvez tenta dormir às 11, 10h30. Dá uma ajustada aí. Mas acorde sem sono. O medo. Tem gente que tem medo, porque a meditação vai ficando muito profunda. E a meditação é uma morte. Meditar, samadhi. O nome da morte é Mahasamadhi, o grande samadhi. A diferença da meditação para a morte é que na morte você não volta. É a única diferença. Então, diferente do ayahuasca, do cogumelo e de tudo isso, na meditação você não precisa ter medo, porque se você achar que está indo longe demais, é só abrir o olho. Abre o olho, pronto, acabou. Bruno, eu devo tomar ayahuasca? Eu não aconselho, não precisa. Entra em samadhi. Ninguém precisa de ayahuasca, nem de cogumelo. Ah, Bruno, eu quero muito, então tudo bem, também não tem problema nenhum, vai em frente. Mas você não precisa. O medo, então, deve ser abandonado, não tem perigo nenhum. Pode meditar, pode fazer a meditação mais profunda que você conseguir. Agora, o difícil é resolver esses outros dois obstáculos. O agito da mente e a mente reativa. A mente que pula de pensamento em pensamento, de galho em galho, emenda um pensamento no outro e não para o dia inteiro. É um obstáculo. Esse obstáculo, que a gente chama na tradição de mente de macaco, ele é superado com a prática do japa, da repetição do mantra. Essa prática vai te ensinar a pensar numa coisa só. Essa prática vai te ensinar a ficar um longo período pensando numa coisa só. É uma maravilha para quem está viciado em rede social. Se tem alguma coisa para a gente ensinar para os nossos filhos, é Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, para ensinar essas crianças, e a todos nós também, né, a parar de pensar em milhões de coisas ao mesmo tempo. O agito mental. E aí a nossa mente ser capaz de fazer que nem o esquilo. O esquilo, ele sobe, vai lá no galho, pega a frutinha e desce, vem na base da árvore. E nós também, a gente vai lá no galho, lá no pensamento, mas antes de pular para o próximo pensamento, a gente volta para a nossa base, para a nossa calma. E depois a gente pensa em outra coisa. E volta. E não emenda um pensamento no outro, uma raiva na outra, uma insatisfação na outra. O agito da mente é tratado com japa. E por último, a mente reativa. A mente reativa é o oposto da mente meditativa. Então eu falei lá no começo, ou em algum momento, que não é verdade esse negócio que falam. Se você tem a mente agitada, então meditação é para você. Não é. Se você tem agito mental, com certeza você tem uma mente que reage sem reflexão. As situações se apresentam para você e você não pensa, você só reage. E depois você fala, meu Deus do céu, o que eu falei? O que eu fiz? Mandei a mensagem. Meu Deus do céu. Não devia ter mandado, agora mandei. A mente reativa é uma mente descontrolada. Piora muito com o álcool, né? A gente sabe, né? Ixi, não acredito que eu fiz aquilo. Não acredito que eu falei aquilo. A tradição védica é contra o álcool. A tradição védica não é contra o álcool. A tradição védica
diz que você tem que conquistar uma mente contemplativa, uma mente que pensa antes de agir. É só isso. Se você for o único ser humano no mundo que consegue beber e pensar antes de agir, parabéns. Acho pouco provável, mas não tem problema. Vale a tentativa. Continue tentando. Vai aprimorando, uma hora dá certo. No mínimo, quando você beber, diferente de todo mundo que quanto mais bebe, mais fala, então você faça Vakyama, o controle da palavra. Fale menos, pelo menos fale menos. Muito difícil. A mente reativa vai se resolver com uma vida de Karma Yoga. Yamas e Niyamas. É um estilo de vida. Então, antes de eu querer meditar, porque eu ainda estou com a minha mente agitada, eu não devo me preocupar em meditar. Eu devo me preocupar em fazer japa e viver uma vida de valores. Uma vida de yoga. Você que vive uma vida de yoga, uma vida de valores, que nada mais é do que pensar antes de agir. Isso que é uma vida de yoga e uma vida de valores. Pelo menos pensa antes de falar, pensa antes de fazer. Você vai conquistar uma mente meditativa. Uma vez conquistada a mente meditativa, você vai sentar e vai meditar. Você não vai mais, eu queria tanto conseguir meditar. Queria poder meditar, mas eu não consigo meditar. Realmente você não consegue meditar. Uma vida que você não seja gerador de violência, uma vida que você cumpra com os seus papéis, uma vida que não exista mentira, que não existe passar os outros para trás, que não existe fazer com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Uma vida onde você é um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. Que você faz de tudo para pagar seus boletos, mesmo que você não consiga pagar, mas que você faz de tudo. Isso é o que importa. Não importa se você consegue pagar ou não consegue. Importa que você põe a sua cabeça no travesseiro e tá com a sua consciência leve. Essa consciência leve medita. Então meditar, galera, é igual o amor. Não dá pra gente falar assim, ame aquela pessoa. Se apaixone. A meditação, ela acontece. A meditação não é uma ação que você faz. No momento que você conquistar essa mente, você vai sentar e, claro, você vai aprender as técnicas que a gente vai fazer na próxima aula, e você vai até o Samadhi, você vai meditar. Mas se você não viver uma vida de yoga, não adianta você saber as técnicas. Se você não viver uma vida de yoga, se você não estudar, você não vai conseguir. E se conseguir qualquer coisa próximo do que é o Samadhi, você vai achar que a meditação e o mestre são incríveis. Então espero que na aula de hoje a gente tenha conseguido esclarecer o que é meditação, o que eu quero com a meditação, o que não é a meditação, o que ela não pode me dar, o que eu preciso fazer. E aí na próxima aula a gente vai ouvir de Krishna e vamos meditar, daí eu prometo para vocês, na próxima aula a gente vai meditar. Depois também essa meditação vai ficar gravada para vocês poderem meditar por um tempo, ouvindo a minha voz, guiando a meditação de vocês, até vocês conseguirem se livrar da minha voz e vocês mesmos guiarem a meditação de vocês. Tá? Então, os que aguentaram, parabéns. Foi 1h15, pouco mais do que o normal. Eu falei que iam ser 48 minutos, mas se eu falasse que era 1h15, acho que o povo tinha corrido antes, né? Então, aula que vem, meditação segundo a Bhagavad Gita. Beleza? Om Purnamad
Purnamadav Purnamidam Purnat Purnat Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om Shri Guru Pyo Namaha. Hare Om. E aí? Tem alguma dúvida?